E eu repito, nesse espaço democrático, a TVB Record abre espaço na programação para contribuir com a democracia brasileira, abordando assuntos importantes do nosso país e, claro, o tema eleições 2018. Nessa série com os candidatos à presidência da República, evidentemente, que o principal foco é para que o candidato ou a candidata possa expor as suas propostas para administrar o Brasil nos próximos 4 anos. Nós estamos ao vivo nesse momento, quero agradecer pela audiência. E o nosso convidado de hoje é o filósofo, professor, psicanalista, nascido em São Paulo e candidato a presidente do Brasil pelo PSOL, Guilherme Boulos, a quem nós damos as boas-vindas nesse momento. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Muito bem. Candidato, o Brasil, de acordo com vários especialistas da área econômica, vive uma situação econômica, uma situação financeira muito complexa. Alguns chegam a dizer, inclusive, que o Brasil está quebrado, né? Diante de uma situação, de uma análise como essa, como fazer novos investimentos e qual seria a sua proposta nesse aspecto e, principalmente, haveria um prazo para essas medidas? O senhor tem 3 minutos. Olha, Jair, primeiro, não é verdade que o Brasil está quebrado. Dinheiro tem. O problema é que o dinheiro está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Essa é a grande questão do país. Porque dizer que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para políticas que vão gerar emprego, pois bem, nós vimos há 2 semanas atrás juiz aumentar o seu próprio salário de 33 mil para 40 mil reais. Dinheiro para isso teve. Vai custar 4 bilhões no orçamento do ano que vem. Dinheiro tem, desde que haja disposição de enfrentar privilégios. Nós temos essa coragem. Por isso eu sou candidato a presidente da República. Para fazer, por exemplo, com que super rico comece a pagar imposto. Hoje, você que está nos assistindo, que tem um carro, você pagou IPVA no começo do ano. Agora, quem é dono de jatinho, de helicóptero, de iate, não paga R$1 de imposto no Brasil. É uma esculhambação. Nós vamos fazer essa turma começar a pagar a conta. A começar pelos banqueiros. Você estava falando agora há pouco, ouvi a matéria do chupa-cabra no caixa eletrônico. O maior chupa-cabra do Brasil são os donos de banco, com juros absurdos no cartão de crédito de cada um, que não são taxados. Só no último trimestre foram 17 bilhões de reais que os bancos lucraram, só os grandes bancos, enquanto nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. A saída para a gente acabar com o desemprego e dar condições de vida mais dignas para o nosso povo é a gente poder ter investimento público. É o Estado voltar a investir, o governo voltar a investir. Quando o governo investe, gera emprego. Quando o governo deixa de investir, gera desemprego, as pessoas ficam com menos renda, consomem menos e o Estado também arrecada menos depois. Esse é o grande problema. Para que a gente possa melhorar a vida do povo, tem que ter coragem de enfrentar esse sistema de privilégio. Enfrentar banco, fazer com que rico comece a pagar imposto e enfrentar os privilégios da cúpula dos poderes. O judiciário, por exemplo, ou o deputado que recebe auxílio moradia tendo casa. Eu quero chegar lá, Jair, para poder, no dia 1º de janeiro de 2019, pegar essa caneta que está aqui e dar uma das canetadas mais gostosas da minha vida, que vai ser revogar aumento salarial de juiz. Revogar juiz e deputado que recebe auxílio moradia tendo casa e destinar esse dinheiro para políticas sociais e geração de emprego. Tem que ter coragem. Se tiver coragem para enfrentar o sistema e para enfrentar os privilégios, vai ter recursos para a política social. O dinheiro tem. Nós temos que enfrentar as desigualdades no Brasil e é isso que a nossa candidatura se dispõe a fazer. Balanço Geral ao vivo, conversando hoje com o candidato pelo PSOL à presidência da República, Guilherme Boulos. Uma questão, candidato, que está ligada à situação econômica do país é o desemprego, né? Alguns números dão conta hoje de 13 milhões, 13,5, ou algumas estatísticas já apontam até 14 milhões de desempregados, né? Uma situação preocupante que amplia, inclusive, o subemprego, situações precárias, até mesmo gerando aumento da criminalidade e outros aspectos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre esse quadro e para essa pergunta são 2 minutos. Vamos lá, Jair. Primeiro, nós temos que revogar o absurdo que esse governo do Temer fez no Brasil. Em 2 anos, o Brasil andou 50 anos para trás. Essa quadrilha que está no poder lá em Brasília fez uma reforma trabalhista prometendo que ia gerar emprego.
tirou direito dos trabalhadores. Hoje a coisa mais difícil que tem, quem está nos assistindo sabe muito bem disso, é conseguir um emprego com carteira assinada. Precarizaram a vida do trabalhador, tiraram direitos e venderam a seguinte ideia: para ter emprego tem que abrir mão de direitos. Como é que é isso? Para ter emprego eu não posso ter férias? Eu não posso ter 13º? Eu não posso ter aposentadoria? Essa é a reforma trabalhista do Temer. Nós vamos revogar ela. Uma das primeiras coisas que eu quero fazer chegando lá é botar o povo para decidir, porque eles têm medo. Eles ficam decidindo tudo nos corredores lá em Brasília, mas têm medo da vontade popular. O sistema está apodrecido e de costas para o povo. Nós não. Nós vamos chamar o povo para decidir essas grandes questões. Para revogar a reforma trabalhista, para não deixar aprovar uma reforma da Previdência que quer que a gente se aposente no caixão. Na verdade é isso que o Temer queria. E para revogar o corte de investimento público por 20 anos no Brasil. Olha o que essa gente fez. Cortou investimento pelos próximos 20 anos em saúde, educação, moradia. E isso é o que gera e aprofunda o desemprego. A política deles é só corte. É a política da tesoura. Corta nos investimentos públicos e aumenta nas tarifas. Olha como está o preço do botijão de gás. Olha como está o preço do combustível. A gente não. A gente vai fazer o contrário. Cortar nas tarifas e aumentar no investimento. Esse é o caminho de verdade para que possa gerar emprego e renda para o povo brasileiro. Para isso, precisa ter lado, precisa ter coragem. Nós temos. Enfrentar os privilegiados. Muito bem, Balanço Geral ao vivo com você, reloginho na tela. Hoje entrevistando o candidato à presidência da República, Guilherme Boulos. Nós temos feito, candidato, as mesmas perguntas nesse espaço da TVB na eleição 2018, perguntas comuns a todos os candidatos. E um tema abordado também é com relação aos programas sociais, destacando o mais conhecido deles, talvez o mais abrangente, que é o Bolsa Família. Gostaria também que o senhor falasse sobre esses programas, o Bolsa Família, e caso eleito, o senhor alteraria, o senhor aumentaria, o senhor reduziria? Olha, Jair, eu vejo muita gente falando do Bolsa Família. Eu vejo até algumas pessoas que dizem, não pode ter, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Agora, vamos ter consciência. O Bolsa Família hoje é a diferença para muita gente entre comer e não comer. Ainda mais numa situação com 14 milhões de desempregados. É claro que a gente quer que todo mundo tenha emprego e possa andar com as suas próprias pernas. Nós precisamos construir isso. Mas enquanto o Bolsa Família for necessário, ele tem que ser mantido e tem que ser ampliado, porque o valor é baixo. Nós não queremos questionar o Bolsa Família, nós queremos questionar o Bolsa Empresário. Você sabe que hoje, nesse ano, 283 bilhões de reais, o Estado brasileiro vai deixar de arrecadar, que poderia estar sendo investido em saúde, em educação, em segurança pública. Nós vamos deixar de arrecadar para poder ter farra fiscal para os empresários, que deu perdão de imposto para os empresários. Se você não pagar seu IPTU, você vai lá para a lista suja. Se você não pagar seu IPVA, a polícia prende seu carro, mas o empresário pode não pagar imposto. 283 bilhões de reais. E aqui eu não estou falando do pequeno, não. O pequeno paga imposto até demais. O pequeno empresário, o micro, o médio, a classe média, o trabalhador. Eu estou falando dos grandes, que tem condição de influência, que tem parlamentar comprado lá no Congresso para fazer a política deles. Nós vamos manter o Bolsa Família, ampliar o Bolsa Família, gerar emprego e vamos enfrentar o Bolsa Grande Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família. Ninguém fala disso. Por que não falam? Nós vamos enfrentar também o Bolsa Banqueiro, que é a farra dos juros da dívida pública. Hoje, 400 bilhões de reais ao ano vai para pagar juro para grande banco, para agiota. Vamos acabar com essa farra, vamos acabar com essa esculhambação. A única chance de ter recurso para enfrentar a desigualdade e melhorar a sua vida, não acredite em balela, não. A única chance é enfrentar esses grandes privilégios, esse sistema de privilégios no Brasil. Olha, sem dúvida que a educação, grande ferramenta para reverter muito desse quadro, né, dos assuntos anteriores. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do ensino público brasileiro e para essa questão o senhor tem também 2 minutos. Jair, eu sou professor, dei aula em escola pública na periferia de São Paulo, neste governo, e sei bem o caos que está a educação pública brasileira. Falta papel higiênico nas escolas, falta giz na sala de aula. Professor recebe um salário de miséria, é maltratado. Nós temos que reverter isso.
começando pela valorização dos professores e das professoras. Nós temos que equipar as escolas com condições dignas de estudo. A gente não pode reclamar que o aluno não quer ficar na sala de aula se não dá condições adequadas para que ele fique, para valorizar o professor, valorizar o estudante. Nós vamos fazer escola com Wi-Fi para todos, com laboratórios de informática e com equipamentos adequados. Além disso, não é só investimento, nós temos que discutir a qualidade da nossa educação. Porque, veja, ensino não pode ser só para que o aluno faça uma prova no final do ano, só para aprender o beabá. Ensino tem que formar para a vida, tem que formar para a realidade. Os grandes temas têm que ser tratados na escola. Por exemplo, o Brasil é um dos países que tem mais violência contra as mulheres. Esse tema tem que ser levado para a sala de aula, porque senão a criança e o jovem vai começar a achar isso natural e reproduz isso na geração futura. Os grandes temas nacionais têm que ser levados para a sala de aula no Brasil, por isso nós vamos fazer uma reforma curricular baseada no maior mestre da educação nesse país, que é Paulo Freire. Porque sabe o que eles mais têm medo? A turma lá em cima mais tem medo é um povo consciente, é um povo que pense. A educação pública não está desse jeito por acaso. Esse é o projeto deles. Eles querem uma educação precária para que a gente não pense, para que os nossos filhos não pensem. A maior rebeldia que a gente pode ter é fazer uma educação de verdade, crítica, que ensine os nossos jovens a pensar e a agir de outro jeito na sociedade. Candidato, quais os seus projetos para a área de segurança pública e também saúde? E em qualquer pesquisa que se faça junto à população brasileira, são dois dos temas de maior carência e preocupação da atualidade. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre o assunto também. Aliás, são dois assuntos, né? E resumisse em 2 minutos para a gente. Vamos tentar em 2 minutos. Vamos lá, Jair. Olha, em relação à segurança pública, vamos dizer a verdade. Vamos falar o português claro para quem está nos assistindo. O cenário é grave. Eu estava assistindo aqui o bloco anterior do seu programa, a violência só aumenta, os homicídios só crescem. Agora, nós não vamos resolver isso com mais violência. Nós não vamos resolver isso com tiro, porrada e bomba, com mais presídios, com mais policiamento. É isso que se fez nos últimos 30 anos. Resolveu? Melhorou? Alguém está mais seguro? O número de presos no Brasil dobrou nos últimos 10 anos. E ninguém está mais seguro com isso. Até porque o crime organizado, o comando do crime organizado, não está no barraco de nenhuma favela no Brasil. O comando do crime organizado está mais perto da Praça dos Três Poderes em Brasília, do sistema político e econômico, do que de qualquer favela. Quem vem aqui dizer que o problema é o menininho que está na favela vendendo droga, passando droga, está mentindo. Ele é consequência desse sistema podre. O problema está lá em cima e tem que ter coragem para enfrentar o grande crime organizado lá em Brasília, né, com tráfico de armas e munições. Tem gente que ganha com a indústria da morte. Tem gente que ganha com a indústria da violência, porque vende arma, porque trafica munições. É aí que a arma e a munição chega na mão de quem não deve. E é isso que nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar o grande crime organizado que está lá em cima. Por exemplo, senador da República que foi pego com helicóptero cheio de cocaína e não aconteceu nada. Esse nós vamos enfrentar. No nosso governo, não vai ter moleza para ele, não. Não vai ser desse jeito. Nós vamos fazer uma segurança pública mais humana para o povo e mais dura para o grande crime organizado no atacado que está lá em Brasília. Em relação à saúde, queria comentar rapidamente, sobrou pouco tempo, sobre o caso do Hospital Ouro Verde aqui em Campinas, que é um exemplo de quando se privatiza a saúde, quando se entrega para a mão da iniciativa privada, só piora. Nós temos que ampliar de verdade investimento em saúde com investimento público, não entregando para os planos de saúde. Candidato, agradecemos pela sua presença e vamos disponibilizar mais 1 minuto para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu agradeço, Jair. Agradeço aqui o espaço democrático, a oportunidade. Quero cumprimentar a Mariana Conte, vereadora aqui de Campinas, que está nos acompanhando, candidata a deputada estadual, a Marcela Moreira, candidata a deputada federal, que está aqui no estúdio também conosco, ambas pelo PSOL. Aqui a gente faz política de outro jeito. Aqui não é no blá blá blá, aqui é no olho, porque eu posso dizer o que estou dizendo aqui e posso chegar lá e fazer porque a gente não tem rabo preso. A minha campanha não é financiada por banqueiro, por empreiteiro, por grande empresário, como muitas aí são. E quando quem paga a banda escolhe a música. Quando eles pagam a campanha, depois decidem o que quem chega lá vai fazer. Comigo, não. Aqui a gente vai fazer diferente porque essa é a única candidatura contra o sistema
que não tem rabo preso com o sistema, que vai enfrentar esses privilégios do andar de cima, de banqueiro, de grande empresário. Se você está nessa, se você não acredita nesse sistema, esse sistema apodrecido do toma lá da cá, vai no dia 7 de outubro e vota 50. É 50 neles para votar contra o sistema.